E antes de começar a pregar, eu quero agradecer pelo convite e quero que você agora preste atenção em mim. Eu já fui titio da igreja de criança e eu sei como é. Então, eu quero que todo mundo, eita. Eu quero que todo mundo preste atenção, certo? Tá prestando atenção? Tá prestando? Tá. Então pronto. Eu quero que vocês escutem o que eu vou falar. Por quê? Porque se você ficar conversando, quem está do teu lado não vai ouvir. Então eu tenho histórias da palavra de Deus que vai abençoar tanto as pessoas mais velhas como vocês. Tá combinado? Tá combinado assim? Tá combinado? Então se tá combinado, tá tudo certo. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, a partir do verso 9. Quem trouxe Bíblia diz amém. Quem está conseguindo abrir, diz amém também. Em 1 Coríntios 9, quem não abriu ainda diz me espera. Primeira Coríntios 9, a partir do verso 24. Quem abriu diz amém. Diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. E ele continua: mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Explicando para vocês, os esportes existem há muitos anos atrás. E principalmente quando Paulo estava falando sobre isso, ele queria que todo mundo entendesse. Então, o desafio que eu tenho hoje nessa noite é que todo mundo entenda a palavra de Deus. Então, você precisa prestar muita atenção nisso. Quem já viu na televisão aqueles atletas correndo? Naquelas provas, tem provas de 100 metros, tem provas de 200 metros, de 1 quilômetro, de 200 metros, por aí vai. Esses atletas, eles têm um preparo físico, eles não comem hambúrguer. Eles não comem pizza. Eles têm uma dieta, eles dormem programado, eles têm pessoas que acompanham a vida deles. Por quê? Porque eles estão em busca do melhor resultado que eles possam ter na prova. E Paulo está trazendo uma comparação, assim como Jesus fazia de trazer paródias, parábolas, o Paulo também está fazendo isso. Ele está dizendo que nós, na nossa vida, estamos correndo a carreira de Deus. Mas muitas vezes, nós que somos atletas em Cristo, não estamos considerando coisas que precisamos fazer. Ou muitas vezes nós temos feito coisas que têm atrapalhado o que Deus tem para a nossa vida. E se nós temos um alvo para percorrer, nós precisamos permanecer firmes em quem? Em Deus, para chegar onde Ele espera de nós. Então, o que chama muito a minha atenção é que as pessoas, hoje em dia, elas correm em busca de um prêmio corruptível. As pessoas matam e morrem por dinheiro. As pessoas gastam a sua vida para encontrar algo, mas não adianta você procurar o que só tem em Deus. Não adianta você procurar, nós cantamos isso agora há pouco, não adianta você procurar em outro lugar o que você só encontra aqui. Então, ele está dizendo que nós não somos conforme o mundo. Nós somos de Cristo e nós corremos uma carreira espiritual para um prêmio eterno. E eu quero contar um pouco da minha jornada. Tenho 19 anos e logo quando eu nasci, meus pais aceitaram o ministério de forma integral. Então meu pai pediu demissão do emprego, minha mãe também foi junto, e nós fomos para o interior da Paraíba. Não sei se você já ouviu falar em Livramento. É uma cidade de cerca de 7.500 habitantes naquela época. O censo diz que diminuiu a população. Então, é uma cidade muito pequena, interiorana, e nós morávamos aqui, em Campina. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu tinha poucos meses, mas é o que meus pais me contam. E nós fomos para o interior
e começar uma igreja do zero, numa cidade tradicional. E eu amo igreja local. Igreja local é o lugar onde todo mundo tem que estar. Se você não estiver servindo na igreja local, você não serve para Deus. Se você não estiver inserido aqui, Deus não vai te honrar. Porque é servindo aqui que Deus honra para você ir para outros lugares. Amém? Então, fomos para essa jornada quando eu tinha meus 7 anos. Eu amava o interior. Amava sítio. Amava poder sair de casa. Em cidades maiores, você não pode deixar os filhos fora de casa, né? Tem que ficar tudo dentro de casa e tal. No interior, eu me lembro que a gente saía, não sabia nem para onde estava, mas era tranquila a cidade. E nós fomos para Patos, é outra cidade daqui da Paraíba. Não sei se você já foi lá. Acho que é a 3ª ou 4ª cidade maior da Paraíba. Então nós saímos de uma cidade de 7 mil para uma cidade de mais de 100 mil habitantes. E nessa fase eu já estava com meus 7 para 8 anos. E quando eu completei meus 13 anos, nós fomos enviados para o Pará. E sabe, o nome da cidade que eu morei por 7 anos, eu nunca tinha ouvido falar antes de ir morar lá. A cidade se chama Marabá. E nós fomos para Marabá. Uma cidade que nós não conhecíamos ninguém. Uma cidade que lá o pessoal, em vez de comer cuscuz, eles comem açaí. Tem noção? Eles estão comendo açaí com peixe. Eles estão comendo açaí com carne. E eu perguntando, pelo amor de Deus, cadê meu cuscuz? Uma vez eu levei cuscuz com ovo no lanche, o pessoal só faltou colocar uma peruca de palhaço e um nariz de palhaço em mim, porque riram de mim até eu terminar o cuscuz. Então, eu sofri bullying na escola por causa do sotaque. Eu acho lindo a gente falar tia, mas eles falam tia. Então eu falava tia, ô tia, a tarefa de matemática. Aí os meninos, Pia, tava morrendo de sede lá na Paraíba e veio pra cá. E eu não tinha o que responder, porque se eu respondesse eu apanhava. Então não tinha muito o que fazer. Então foram dilemas que eu vivi. Foram coisas que eu passei. Quando a gente chegou na cidade, e as pessoas perguntavam o que a gente vinha fazer, aí eu dizia, não, meu pai é pastor. Aí ele disse, sim, mas ele trabalha com o quê? Eu digo, não, ele é pastor. Então assim, as pessoas desconsideraram. A gente passou muitos desafios financeiros. Nós moramos os primeiros meses na igreja. Nós tínhamos que limpar o chão da igreja, os colchões, para colocar os colchões no meio do... Imagina que acabou o culto, pastor Janderson junto com a... pastor Janderson junto com a família dele tirar todas as cadeiras e colocar os colchões aqui. E ia ter culto amanhã no domingo, então tinha que tirar os colchões, limpar de novo e ter culto. E nós passamos por vários meses o culto, meu pai se ajeitava inteiro, eu tocando bateria, minha mãe cantando, porque eu acho que você já deve ter visto que um instrumento rítmico com voz não combina, tem que ter harmonia ou melodia. Era eu na bateria e minha mãe cantando. E na hora que acabava o louvor, ia junto com eu e meus 3 irmãos para a porta da igreja, meu pai todo empalitosado, de frente ao altar, e por meses e meses não tinha absolutamente um visitante na igreja. Nós passávamos o culto inteiro de Santa Ceia para a nossa família. Meu pai pregava para mim com 13, 14 anos, para o meu irmão com 6, 7 anos e minha irmã com 8, 9 anos. E minha mãe, junto comigo e com meus irmãos, eu já tinha mais consciência, nós dizemos, Deus não está aqui. Mas porque nós, humanos e limitados, não víamos o agir de Deus, nós pensávamos que Deus não estava. Mas sabe, Deus está trabalhando sem a gente ver. Amém. Deus está fazendo enquanto a gente está vivendo. Amém. E Deus faz infinitamente mais. Amém. E meu pai tinha uma direção e ele disse, eu não vou voltar. Não, mas volta. Não vou voltar. E nós obedecemos e permanecemos lá. E glória a Deus, a igreja avançou, a igreja cresceu. Nós estamos crescendo e avançando para o que Deus tem. Mas sabe, todo período de colheita, ele exige o período de plantação. Então, se nós não tivéssemos plantados, sabe, eu sei qual é o desafio. Eu fui líder de jovens. Eu já fui pegar jovem dentro de boate. Eu já fui conversar com jovens que tinham acabado de terminar um relacionamento e estavam querendo tirar a própria vida. Eu disse, macho, a menina não quer saber mais de tu, vai viver tua vida agora.
Então, eu passei desafios e eu enfrentei coisas sem entender. E eu dizia, por que eu estou passando isso? E hoje eu consigo ver que eu estou morando só. Fazem exatamente 3 meses e 11 dias que eu estou morando aqui em Campina. Mesmo eu sendo campinense, natural daqui, mas eu nunca morei aqui. E eu nunca morei só também. E parabéns para as mamães que tomam conta dos filhos, porque eu estou sentindo falta da minha mãe como nunca antes. Eu passei o final de semana todo fazendo faxina e demora muito fazer faxina. Eu tenho certeza que agora, se eu for passar um tempo em casa, eu vou ajudar minha mãe. Tá sujo. Cueca no lugar certo, Jonas. Toalha na cama, não. Porque eu sei o desafio que é se deixar em cima da cama, vai ficar fedendo a cama, vai molhar a cama e vai ficar ruim. E o mais engraçado, só para pontuar para vocês, esse clima de Campina, de chove, não chove, chove, não chove. E eu cheguei do ministério, já eram umas 6 horas, e não tinha feito minha janta. E tem essa, a janta pronta que a gente encontra em casa todo dia, é nossa mamãe que faz, ou nosso papai, ou eles preparam. Se não tiver ninguém para fazer, você fica sem janta. Então eu estou descobrindo essas coisas ainda. Mas quando eu cheguei em casa, eu disse, eu estou tão cansado que eu vou me deitar aqui. Só fiz tirar a roupa do trabalho, me deitei e comecei a vir aquele esmurecimento. Não tem quando você fica esmurecido que o nariz, dentro de alguns segundos, começa a gripar. Você começa a ficar febril. E eu comecei a fazer drama. Eu fiquei na cama e... Aí eu passei uns 5 minutos assim, eu digo... Se eu não me levantar e for na Rede Farma comprar um Deconjex para mim, ninguém vai comprar. Então assim, são desafios que você vai rompendo e você vai vivendo, que você entende que tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Deus te plantou nessa igreja com um objetivo. E na minha igreja local, eu não entendia o meu propósito. Eu não entendia por que Deus tinha me colocado. E sabe, o tema do culto, superando os limites. Eu quero dizer que hoje você precisa superar os limites que você tem colocado em você mesmo. Porque nós somos nossos maiores inimigos. E na minha igreja local eu comecei a dizer, Deus, o que eu posso fazer? Nosso louvor está ruim, eu digo, pois eu vou aprender violão. Aí chegou gente pro violão, eu digo, pois eu vou aprender teclado. Aí chegou gente pro teclado, eu digo, pois eu vou aprender bateria. Fui para bateria. Depois que o louvor estava completo, eu digo, pois eu vou ajeitar a mídia. Fiz ter live na nossa igreja, fiz as coisas acontecer, treinei equipes. A coisa está acontecendo lá sem eu estar lá. Por quê? Porque quando Deus vê um coração quebrantado e contrito, Ele faz. Como? Não pergunta a mim, porque eu também não sei. Mas Ele faz. Amém? Então, sabe, olha que Deus te plantou aqui. Eu te digo, se você achar, porque uma igreja não é uma igreja não é a igreja que eu esperava que eu tivesse, mas se você, numa igreja relativamente pequena, não está sendo útil, se você chegar na sede, você vai ser menos útil ainda. Porque tem muita gente fazendo. Se você na sua igreja local não está sendo útil, como é que Deus vai te honrar? Deus não honra quem não trabalha. Muitas vezes nós estamos interessados em coisas. Sabe, irmãos, olha para a fase que você está hoje e diz, pastor, como eu posso ser útil? No último ano que eu estava em Marabá, meu pai chegou para mim e disse assim, Isaac, você vai ser líder de jovens. E eu cheguei para o meu pai e disse, eu não vou ser líder de jovens. Ele disse, não, eu não estou pedindo não, eu estou mandando, você vai ser o líder de jovens. Aí eu, tá bom, pai, tá bom. Foi a melhor experiência que eu tive nesse último ano, no ano que eu passei em Marabá. Porque eu entendi o que é que a liderança passa. Eu entendi porque tem jovens que parece que eles estão com a cabeça... É Pereira Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Aí quando você pensa que os 2 pés estão na igreja, mas a cabeça dele está no mundo. Aí você puxa a cabeça dele para a igreja, já está os pés no mundo. Então é um desafio. Mas sabe, forjou o meu caráter. A Bíblia diz que vale a pena obedecer. Amém? Então, voltando para o cerne do que nós estávamos falando, existe uma coroa incorruptível. E essa palavra é muito bonita. Eu vou falar outra palavra que tem a ver com esse sentido. Uma coroa eterna. Um prêmio que somente Deus pode dar. Porque sabe, a maioria das coisas que você vai fazer para Deus, muitas vezes as pessoas não vão ver. Tiveram cabos que eu passei em Marabá que ninguém viu. Tiveram conexões que eu fiz que ninguém viu. Tiveram madrugadas acordado que ninguém viu. Mas Deus estava vendo. Sabe, eu não faltava um lavão.
O crente que não vem para o Lavão não vai ter a oportunidade de conduzir o culto. Deus não vai dar em você o dom de pregar se você não tem o dom de lavar banheiro. Eu nunca lavei banheiro na minha casa, mas lavei banheiro na igreja. Na minha casa eu era cheio de besteira. Não sei o que, não sei o que. Botaram uma vez o líder do diaconato assim. Eu disse, eu posso servir em quê? Eu cheguei com o coração aberto, ele disse, pronto, vai dobrar todos os panos do povo que cai. E vai dobrar os panos. 70 panos. Eu digo, nem dobrar eu sei. A camisa que eu dobro fica torta. Ele disse, não, mas vai aprender. Pega na ponta, pega na outra, faz assim, dobrou. Aí eu fiz o primeiro, ele disse, pronto, tem 69 aí para frente. Então, é assim que nós somos forjados, somos preparados para a carreira que Deus tem para você voar. Imagina só, o mecânico, o técnico do avião diz assim, não, eu já fiz uma revisão básica, se der qualquer problema, na hora que ele subir a gente descobre. Meu amigo, vai descobrir, mas vai ser ele caindo. Existem voos que você vai dar, porque Deus vai te levar, mas que você precisa de manutenção. Você precisa de capacitação. Tem noção? Eu fui ajudante de pedreiro na igreja. Minha mãozinha, os pedreiros ficavam tirando onda. Que mãozinha lisa. Onde é que sua mão? Aí eu dava a mão. Ih, nunca trabalhou não. Saí com a mão com calo. Eu digo, pai. Aí minha mãe, Léo, não faça isso com ele não. Ele vai ficar um menino. Aí papai disse, ele está virando um homem. Precisava botar eu para trás. Não precisava, ele podia botar outra pessoa, mas ele colocou para me treinar. Em dezembro de 2021, 2 dias antes da formatura do Remo em Marabá, fui passar um cabo de rede. A igreja lá era uma concessionária. E tem 6 metros de altura o prédio. E eu subi em cima do teto, fui passar esse cabo. Na hora que eu vou passar o cabo, eu caio do teto. 6 metros de altura. E eu caio assim, porque gato só cai em pé. Não tive um arranhão, não tive uma sequela, não quebrei nenhum membro. Eu estava com o rádio no bolso, o rádio do jeito que estava, ele ficou em pé assim no móvel. E todo mundo diz, Isaac, o que foi que você sentiu? Eu achava tão bonita a manchete do jornal. Jovem servindo a Deus morre. Misericórdia, mas... Tem noção? Você servir para Deus, eu ia ter ganhado um prêmio eterno. Vale a pena servir a Deus. A gente está sendo muito frágil. Paulo estava levando lapada e dando glória a Deus. Pedro estava abandonando a família dele para seguir a Jesus e dizendo amém. E muitas vezes, mas eu estou cansado que eu chego do trabalho. Se Deus ficasse cansado para fazer os nossos desejos também, né, ficava ruim. Para nos proteger. Não, hoje eu estou cansado, não vou liberar não. Para o povo lá do sul, da região sudoeste. Se ele não liberasse o ar para a gente já estava... Em 5 minutos não ia ter nenhum de nós aqui. Então Deus tem feito a parte dele. E muitas vezes nós temos vacilado na nossa parte. Sabe, irmão, tudo que falta na nossa vida não é culpa de Deus. É culpa nossa que não temos encontrado nele o que precisamos. Amém? E hoje pela manhã, às 4:30 da manhã, um colega que faz escola de ministros me convidou para correr. Eu disse, eu vou. E hoje nós corremos 12 quilômetros. Foi 1h20 sem parar correndo. E nós tínhamos uma meta. Ele tinha a meta dele e eu não conseguia chegar. Mas eu digo, eu tenho a minha. Eu vou passar dos 10. Foi a meta pessoal que eu fiz. E, irmãos, vontade de parar era só o que vinha na cabeça. Apareceu dor até na ponta da unha. Cansaço. Respiração. Sede. Fraqueza, tontura, tudo sem imaginar eu posso relatar. Só que na hora que eu completei, eu digo, pronto. Glória a Deus. Que eu passei dessa. Mas sabe, eu fiquei feliz por uma conquista natural, terrena, que não me trouxe aparentemente
Só na saúde um benefício, mas, sabe, existe uma coroa que nos espera que é eterna. Tem noção que Deus vai te abençoar? A Bíblia diz que Deus é um bom pagador. A Bíblia diz que Deus é um bom galardoador. Ele galardoa aqueles que o buscam. Então, sabe, eu acho que está na hora da gente parar de procurar as bênçãos de Deus e procurar o Deus das bênçãos. Está na hora da gente dizer assim: Deus, transforma o meu caráter. Encontra em mim um coração quebrantado para te servir. Porque é a gente fazendo isso que Ele faz o dele. É a gente fazendo isso que Deus encontra uma brecha na nossa vida para transformar o que está precisando. Amém? E existem 5 conselhos práticos que podem, da melhor forma possível, transformar a sua vida. E eu quero citar para vocês. Abre em Mateus 22, a sua Bíblia. Mateus é o primeiro livro dos evangelhos. Mateus 22, 37 diz o que todo crente precisa saber. E diz mais do que isso, o que todo crente precisa fazer. Não é só saber. A Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas também praticantes. Se nós não fazemos, não serve. Amém? Mateus 22, 37. Deixa eu abrir aqui. 22, 37. Quem abriu diz amém. Perguntaram a Jesus no 36 qual era o maior mandamento. E ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vou ler novamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E sabe, colocaram para mim uma garrafa de água. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa garrafa de água, eu subentendo que tem água limpa e potável para eu beber. Por isso que eu já dei alguns goles. Mas se eu te falasse que eu coloquei a água ali embaixo do púlpito e coloquei 1% de água do açude velho, que está podre, por sinal. Está muito fedorento. Eu moro lá perto e eu sei. E deixa eu te perguntar. Alguém aqui se arrisca a beber essa água? Não, mas é só 1%. Tu quer beber essa água? Mas é 1%. Tu quer beber? Não? Sabe por quê? Porque se não for 100% não vale. Não presta. Os 99 estragou porque misturou. Se a gente só presta servir para Deus se for 100%, tem que tomar tudo de tudo, tem que ser a alma, tem que ser a vida, tem que ser a força, tem que ser tuas atitudes, tem que ser tudo. E eu digo agora, quem aqui é casado, levanta a mão. Pronto. Como é seu nome? Tiago. Opa, terra chamando. Tiago chega em casa e diz para sua esposa, como é o nome dela? Nara. Nara, meu amor, eu lhe amo 99% do meu coração. Ela vai fazer, sabe o quê? E os 1% é de quem? Mas, meu amor, 99% é mais do que a metade, é quase tudo, é só um pouquinho. Não, mas eu quero saber, ela não vai dormir até saber de quem é esses 1%. Não, meu amor, é da nossa filha, não é da nossa mãe, não é de não sei o quê. Não serve. Tem que ser total. Tem que ser por completo. É melhor não falar se tu for falar isso, viu? Fala 100%. Sabe por quê? Deus também espera de nós que nós servimos a Ele 100%. E sabe, em 2018, eu sou um ex-nada, né? Porque eu nunca saí dos caminhos do Senhor. E num período de turbulência, eu servi mais ainda a Deus. Então, graças a Deus, eu não provei o que esse mundo tem para oferecer. Por quê? Se alguém está me dizendo que é veneno, eu não preciso provar para saber que mata. Mata e ponto final. Então, essa consciência meus pais me ensinaram desde pequeno. Que não mudou muita coisa, mas essa consciência de entender
o que eu devo fazer, entender o que Deus espera de mim foi crucial. Porque eu disse, eu não posso sair daqui, que aqui é meu lugar. Quem é que vai ligar os computadores? Quem é que vai abrir a igreja? Irmãos, teve uma vez que estava tendo escola de ministros, e era no sábado à tarde, comecinho da noite, e no outro dia, domingo pela manhã. Eu fiquei do sábado à tarde até o domingo do culto da noite na igreja. Eu dormi no chão da igreja. Porque tinha que renderizar alguns vídeos, ia precisar passar, a diretoria estava lá precisando ver o conteúdo, então fiquei. E quer que eu te diga, eu sou muito sensível com dor de pescoço, com dor no corpo. Eu não tive dor nenhuma. Eu caí de 7 metros, 6 metros e não tive dor nenhuma. Servir a Deus não pode ser cansativo. Ah, meu Deus, vou fazer. Não faz não, é melhor não fazer. De má gosto, nada presta. Meu avô já dizia, de má gosto não faça não, meu filho, se for de má gosto. Eita, ó, bebi, eita, ei, bebi a água. Ó. Então, o primeiro conselho é que nós precisamos amar ao Senhor. Só se supera desafios, só rompe barreiras, se Deus vir na frente. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cassiane nunca errou quando disse, Deus vai na frente. Amém? O segundo conselho está em João 6,38. Você está em Mateus, passa Marcos, vem Lucas e depois vem João. João 6,38. Vocês estão recebendo? João 6,38. Eu já abri. Quem abriu diz amém. Jesus diz, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vou ler de novo. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem faz o que quer toda hora é escravo das suas vontades. A gente não faz o que quer. Na vida você vai receber mais nãos do que sim. Na maioria das vezes você não vai estar fazendo o que você quer. É difícil muitas vezes receber uma instrução da liderança. É difícil muitas vezes se submeter. Mas esse é o caminho para Deus nos honrar. Amém? Então, o segundo passo é, não faça a sua vontade. Jesus, o Deus em carne que habitou entre nós, se esvaziou da sua divindade, provou do que a gente provou, teve fome, teve sono, teve calor, chorou. Ele disse que não veio para cá para fazer o que ele queria. Porque ele disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade. Faça essa oração, diga assim, Deus, que não seja feita a minha vontade. Que seja feita a tua. Sabe por quê? Deus ele coloca em nós habilidades, Ele coloca em nós estratégias. Deus coloca em nós oportunidades. Deus nos enriquece. Deus nos dá bênçãos quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, da forma certa. Então, nós não podemos fazer o que queremos. Tem noção se Deus fizesse tudo que a gente pede? Deus, eu não gosto do meu trabalho. Puf, o ministério sumia. Deus, eu não gosto do meu chefe. Puf, o chefe sumia. Deus, eu não gosto da minha mãe, a nossa mãe. Puf, sumia. A gente ia ter uma hora que ia olhar para... Eu não gosto de mim. Puf, vai você sumia também. Porque a gente sempre está reclamando. A gente sempre está insatisfeito. E Deus
não está em reclamação. Deus não está em descontentamento. A Bíblia fala que nós precisamos nos contentar nele. Deus é nosso alimento. Somente Deus nos preenche. Somente Deus pode nos dar o que precisamos. Amém? Então, ame a Deus, não fazendo a sua vontade. E o terceiro ponto é honre quem Deus colocou sobre a autoridade na sua vida. Obedecer faz parte. Obedecer é importante. E Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu falo agora para os liderados: sejam submissos, porque tem uma bênção na submissão. Sejam obedientes, estejam sujeitos. A Bíblia diz para nós sujeitarmos. Amém? Mandou fazer, fazam. Vai ter alguma coisa, esteja. Porque é você estando em tudo que Deus começa a te honrar. As honras de Deus. E sabe, é muito delicado esse ponto, porque muitas vezes nós começamos a querer fazer só para Deus nos abençoar. Mas vai chegar um ponto que você vai fazer por prazer. Você vai fazer porque você gosta. E quando chega nesse ponto, é tão bom servir a Deus sem peso. Servir a Deus de coração. Eu estava semana passada pregando no distrito e um dos líderes de jovens disse assim: eu sou encanador. E eu disse: Deus, o que é que eu posso fazer para te servir mais? Aí ele disse: pastor Isaías, está precisando de algum trabalho? Pastor Isaías: mas rapaz, os banheiros estão tudo entupidos. Vamos ajeitar? Ele disse: bora. Então a habilidade que Deus deu a ele está sendo útil para a glória de Deus. Eu disse: meu Deus, eu sei editar vídeo, eu sei mexer com câmera, eu sei o que precisa para fazer uma transmissão ao vivo, eu sei liderar pessoas. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer um departamento de mídia forte que na nossa igreja não tinha. Eu vou reunir pessoas. Tinha um cara que estava desviado, que sabia fazer cartaz. Eu disse: ó, vem que Jesus vai te encontrar aqui. Tinha um guri de 12 anos. Eu digo: você vai aprender a mexer numa mesa de corte. Chega cá, ó, é assim, ó, pam, pam. Tá fazendo lá, tá acontecendo, irmãos. A pergunta que você deve se fazer toda vez é: não dá para fazer. Não é essa, é como eu posso fazer. Ah, mas não dá para fazer. Não é que não dá, é o que você precisa fazer para chegar. Amém? Então, você ama a Deus, não fazendo a sua vontade e honrando quem Ele colocou como liderança na sua vida. O quarto ponto é: sirva na sua igreja local, como se não houvesse amanhã. Amém? Sirva. Faça. Amém? Existe um verso em Lucas que diz que maior é aquele que serve. Porque se você não serve na igreja local, você não serve para o ministério. Se você não serve na igreja local, você não serve para fazer o que Deus tem para a sua vida. E o quinto ponto é que encontre seu lugar. Onde é seu lugar? Você dizer: hoje eu sou um jovem. Não, hoje eu sou um adulto. Não, hoje eu sou um rapaz. Não, eu sou uma moça que posso fazer isso, isso e isso. Veja as suas habilidades e veja como você pode ser útil onde Deus te plantou. Sabe, lá em Marabá nós tivemos uma experiência muito boa. Na cidade ao redor tem tribos indígenas. Mais de 40 tribos indígenas perto de Marabá, índios nativos. De verdade mesmo, sem ser, muitas vezes, índios que até é difícil de entrar. E uma mulher lá de Marabá, ela tem acesso aos índios. E ela disse: eu vou ser o canal para evangelizar esses índios. E vocês estão sabendo de bastidores, mas desse ano para o próximo, nós teremos o primeiro remo indígena do mundo. Sabe, irmãos, é o coração aberto.
e Deus fazendo. Deus dá habilidades onde você achava que você não tinha. Deus te dá dons que você não tinha. Deus deu sabedoria para Salomão. Deus deu força para Davi. Deus deu intrepidez para Moisés. Deus deu coragem a João Batista. Os discípulos foram recheados de amor por uma causa. Paulo, de perseguidor a proclamador. Então Deus enche, Deus coloca, Deus faz. Basta abrirmos o nosso coração. Peça a Deus. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, a partir do verso 4, para nós nos encaminharmos para o fim da mensagem. 1 Pedro 4, a partir do verso 10, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom que Deus te deu é para você servir pessoas. A habilidade que Deus te deu é para você fazer a obra. É para você ser útil. É para você ser uma bênção. Amém? Então, nós amamos a Deus, não fazendo a nossa vontade, honrando as autoridades, servindo na igreja local e servindo a Deus com as nossas habilidades. Assim, você rompe os limites. Assim, você se torna uma pessoa relevante. E assim, a sua vida se torna uma porta aberta para Deus derramar bênçãos. Amém? Fique de pé nesse momento. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós, há alguns meses atrás, anos, não podíamos fazer isso e agora já podemos. Pega na mão da pessoa do seu lado. A Bíblia diz que há uma bênção na comunhão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Sabe, começa a pedir a Deus para que Ele coloque na sua vida habilidades, para que Ele te mostre o que você precisa fazer, para que Ele te mostre o que você precisa ser. Faz tua oração nesse momento, fecha teus olhos, esquece quem está do teu lado. Começa a pedir a Deus discernimento, começa a pedir a Deus capacitação, no seu lugar, da sua forma, do seu jeito. Que o Senhor encontre em nosso coração o desejo de servir. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado e contrito. Um coração que ama ao Senhor. Um coração que não faz somente o que quer. Um coração que honra a liderança. Um coração que serve na igreja local. Um coração que é útil na igreja local. Oh Jesus, esse é o caminho, Pai, para nós superarmos limites, para nós crescermos em Deus. Esse é o caminho, Pai, para nós cumprirmos tudo que o Senhor tem para nós. E eu oro, Pai, para uma nova fase nessa igreja. Declaro, Pai, pessoas novas chegando, pessoas com o coração para te servir, Pai. Eu sei que tem pessoas aí fora que precisam ouvir a palavra que está aqui, Pai. E eu oro, Pai, que as pessoas virão, o Teu Espírito trará pessoas. Declaro, Pai, pessoas sendo conduzidas para esse lugar. Famílias que precisam de transformação. Jovens que precisam do Teu Espírito. Nós declaramos, Pai, pessoas chegando em nome de Jesus. Oh, Jesus, faz o Teu querer, Pai. Dos lugares mais despretensiosos saíram os maiores líderes, as maiores pessoas que transformaram o mundo. Quem é esse Nazareno? Eu lhe respondo: aquele que salvou o mundo. E o Senhor não tem problema, Pai, de
distância, com local, o Senhor traz. O Senhor faz. Porque o Senhor pode tudo, Pai. Oh, Jesus. É bom demais te servir. São bênçãos incorruptíveis. São bênçãos que estão acima de nós. São bênçãos que estão além de nós. Oh, Jesus, que cada pessoa que esteja aqui nessa noite alinhe o coração à tua palavra e vive exatamente tudo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, amém.